Minhas amigas e meus amigos, o Brasil voltou a sorrir. Nosso país voltou a crescer com inclusão social, distribuindo renda e combatendo as desigualdades. O PIB, que é a soma de toda a riqueza que o país produz, está crescendo e não crescia tanto assim desde 2010. No primeiro semestre deste ano, foram criados mais de 1 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada. 80% das negociações salariais das mais diversas categorias profissionais garantiram reajustes acima da inflação. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. A independência do Brasil ainda não está terminada. Ela precisa ser construída a cada dia por todos nós, sob 3 grandes alicerces: democracia, soberania e união. Soberania é mais do que cumprir a importante missão de resguardar nossas fronteiras terrestres e marítimas e o nosso espaço aéreo. É também defender as nossas empresas estratégicas, nossos bancos públicos, nossas riquezas minerais e fortalecer nossa agricultura e nossa indústria. É falar de igual para igual com qualquer país e se fazer ouvir nos principais fóruns internacionais. O entendimento voltou a ser a palavra de ordem. Investimos no diálogo com o Congresso Nacional, os governos estaduais, as prefeituras, o Poder Judiciário, os partidos políticos, os sindicatos e a sociedade organizada. Que podemos ter sotaques diferentes, torcer para times diferentes, seguir religiões diferentes, ter preferência por este ou por aquele candidato, mas que somos uma mesma grande nação, um único extraordinário povo. Em apenas 8 meses, recolocamos o Brasil no rumo da democracia, da soberania e da união, do desenvolvimento econômico com a inclusão social. Vamos todos trabalhar juntos para cada dia transformar em realidade nosso sonho de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais solidário e mais independente. Um feliz 7 de setembro para todos. É o anti-Bolsonaro. Você vê o pronunciamento do Lula e você lembra como é que o Bolsonaro agia no 7 de setembro, o Bolsonaro usava o 7 de setembro como veículo de ódio, de destruição. Isso você vê todo o momento, todo o 7 de setembro era assim. O Lula, ontem, ele faz um pronunciamento em que ele fala que a independência do Brasil é isso mesmo, não está completa porque você precisa de soberania, democracia e união. Então ele dizendo o seguinte, uma nação, você não constrói dividindo as pessoas, que é aquilo que o Bolsonaro queria fazer. E que fez. Ou vocês concordam, vão para a ponta da praia. Falou isso logo no começo, ali, na campanha ainda, quando estava no segundo turno. Então ele já dizia. Então ele sempre estimulou o ódio. Ele falou muito assim, do que o governo está fazendo, do que o governo já fez nesses poucos meses, nesses 8 meses, né? Os programas recriados, a volta da política externa, a retomada da economia, crescimento, geração de emprego. Falou muito do que já foi feito e também muito dos projetos que o governo tem, né, como o PAC, os investimentos, as expectativas, por exemplo, ensino de tempo integral, não tem ainda, mas está aí no horizonte. Mais ou menos o seguinte, em pouco tempo já fizemos muito e esse governo tem um plano de voo, tem uma orientação. Falou que voltou o diálogo com a sociedade, diálogo com o judiciário, diálogo com o Congresso, com as instituições em geral. Ele não falou diálogo com as Forças Armadas, mas as imagens que apareceram no pronunciamento falam muito também desse esforço que é visível na data de hoje. Esse desfile de hoje marca muito uma tentativa de pacificação do país e de normalização das relações entre o governo e as Forças Armadas. Eu achei assim, a peça, como um todo, muito bem feita, muito bem editada, numa sequência muito boa, com imagens incríveis, né, que certamente foram feitas nesse período dos 8, 9 meses do governo Lula, né, pelo nosso fotógrafo oficial, né, lá do Palácio, né, Stuquinha. E gostei também do slogan do governo, né, democracia, soberania e união. É um belíssimo slogan. Um dos pontos altos desse programa, pelo jeito foi o Paulo Pimenta que concebeu, né, são as viagens, né, e os encontros do Lula com os grandes chefes de Estado, mostrando que ele é mais do que um presidente da República, ele é um estadista, é alguém que conversa com o mundo, que o Brasil não está isolado, né, e que tem um objetivo que é a melhoria da vida dos brasileiros, a integração do Brasil com outras nações, a pacificação, né, do país. Não foi um pronunciamento, não foi um discurso, foi um videoclipe.
Eu acho que foi a mesma coisa que os marqueteiros e tal. Para mim, a campanha de reeleição do Lula. Isso é um videoclipe, não foi um pronunciamento, né, daqueles formais, né? Talvez eles tenham pesquisa, né, com imagens e tal, atrai mais atenção. Se bem que foi né, curtinho e tal, 5 minutos, mas foi um trabalho de marqueteiro. Um outro marqueteiro, pode ser Pimenta, pode ser Estuquinha, mas é claro que é um videoclipe, né? Evidente, né? Isso é uma peça de campanha, né? Se qualquer um que você colocasse à frente, né? Vai dizer, isso é uma peça de propaganda e tal, bem feita e tudo, né? Eu não acho que é uma simples peça de marketing. É um discurso que tem um conteúdo, que tem um sentido político além da propaganda, que é evidente que toda atividade política ela tem a propaganda como elemento. Você está falando, você está se expondo, você está certamente defendendo suas ideias, isso, de uma forma ou de outra, você pode considerar propaganda. Mas é mais do que isso. Tem um trabalho cuidadoso, mas, ao mesmo tempo, você tem um discurso de quem apresenta um compromisso com a nação, que tem esse sentido, que tem uma profundidade, não é apenas para agradar a plateia, não é apenas para ganhar assim alguns pontos no Ibope, alguma aprovação no dia de hoje, mas é um discurso de quem firma compromissos importantes e que marca uma diferença. É o primeiro 7 de setembro do Lula, e ele está, do Lula 3, né? E ele está anunciando um horizonte novo para o Brasil, um compromisso em profundidade de mudanças na nação, e isso não é marketing. Isso é realmente ele retomando a história de um partido que se chama Partido dos Trabalhadores, de um líder sindical que chegou à presidência e não abandonou seus compromissos, e que, de paletó e gravata, barba feita, cada vez mais velhinho, mais simpático, ele continua falando aquilo que o levou até lá.